vamos estar orando pelo servo do Senhor. Eterno Deus e maravilhoso Pai, nos colocamos, Senhor, mais uma vez na Tua presença, após ouvirmos, Senhor, louvores. Agora chegou o momento, Senhor, de ouvirmos o ensinamento da Tua palavra. Usa, Senhor, o Teu servo nessa noite, como o Senhor sempre tem usado, para que o Teu nome, Senhor, continue sendo exaltado e engrandecido no meio, Senhor, dessa congregação, no meio da Tua igreja, no meio do Teu povo, ó Pai. Assim nós oramos e lhe agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Vamos abrir a Bíblia novamente, naquele texto que o irmão Diego já leu, 1 Coríntios, capítulo 2, e vamos ler apenas o verso 10. Enquanto os irmãos estão encontrando o texto, nós temos só uma mudança na semana que vem. O culto de terça não vai acontecer aqui na sede, mas nas congregações. Quarta-feira não haverá nas congregações. Então, para que quinta-feira nós já possamos iniciar os estudos e o aniversário da igreja. Então, terça é nas congregações e quarta não haverá cultos. E também o círculo de oração está cancelado na quarta-feira à tarde. Amém? Os irmãos encontraram? Diz assim o texto: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Amém? Pode tomar o teu assento, irmão. Em uma versão mais atualizada diz assim: Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Nós começamos na terça passada a estudar sobre o pentecostalismo, e é um tema de extrema necessidade nos dias atuais. Como nós já vemos falando, o irmão Gilmar frisou bem na terça-feira passada que nós não devemos perder a nossa identidade. Nós somos pentecostais. Também não podemos negar as nossas origens, né, irmãos? Porque a Assembleia de Deus nasceu no Pentecostes, nasceu no fogo, né? E a maioria dos irmãos que se converteram provavelmente tiveram um encontro com Deus, foram tocados pelo Espírito Santo em um culto, onde houve a manifestação do Espírito Santo. Então nós não podemos deixar que essa doutrina seja desconhecida ou se torne desconhecida para a igreja, e não podemos deixar de buscar o Espírito Santo sobre nós, o revestimento do Espírito, os dons do Espírito, para que a igreja continue avivada, para que a igreja continue com o desejo de ganhar almas, de crescer e de fazer e ver milagres de Deus no nosso meio. Então hoje cabe a mim falar sobre a divindade do Espírito Santo. Nós precisamos abordar esse assunto porque nós vemos que há muitas interpretações quanto ao Espírito Santo. Mas a doutrina bíblica, a Trindade, ela nos informa, ela nos prova por várias formas que nós vamos abordar que o Espírito Santo é Deus e não apenas uma influência ou uma energia ou um espírito que vaga por aí, como a gente muitas vezes ouve falar, né? Mas o Espírito Santo, ele é conhecido pelos seus atributos, pelos títulos, pelas suas obras e pelos símbolos. Por exemplo, símbolo do Espírito Santo é o vento, é o fogo, né? E muitos outros. Mas estes atributos, eles servem para nos fazer entender que o Espírito Santo é uma pessoa, tem uma personalidade e ele é
a terceira pessoa da Trindade. Então, ele é Deus, porque nós cremos em um único Deus que se manifesta de três formas. Em João, capítulo 16 e o verso 13, está escrito assim: porém, quando vier o Espírito da verdade, e nós vamos ver na Bíblia que existem o Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito da verdade, e muitas outras formas de o Espírito Santo ser mencionado, mas todos eles são o Espírito Santo, quando está em letra maiúscula na Bíblia. Continuando, ele os guiará em toda a verdade. Aqui está uma grande verdade, que quando nós queremos ter a certeza de que aquilo que estamos ouvindo, a interpretação que estamos tendo da palavra de Deus, realmente é verdade, nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo, porque ele nos guia apenas na verdade, não nos deixa confundir. Ele não falará por si. A Bíblia diz que o Espírito Santo não fala por si. O que fala por ele são as suas obras. Não fala por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Então aqui nós temos uma descrição de quem é o Espírito Santo, aquele que nós precisamos conhecer. Por quê? Porque ele habita em cada um de nós. E nós não teremos nenhum habitante em nosso coração que nós não conheçamos. Nós precisamos conhecer, entender a sua forma de agir, de trabalhar em nós. Precisamos ter amizade com ele, comunhão com ele. Por isso, é muito necessário nós entendermos o Espírito Santo. Ele habita em nós. As suas operações são invisíveis. Nós não vemos, mas aos poucos ele vai trabalhando nas profundezas do nosso ser. E de repente nós buscamos a santificação, o Espírito nos direciona, nos orienta, e de repente nós estamos transformados pela palavra de Deus. E aquele homem, aquela mulher que estava lá no mundo, vivendo uma vida de pecado, quando entende o Espírito Santo, quando é convencido pelo Espírito Santo, e quando permite que o Espírito Santo entre em seu coração, o Espírito Santo vem e expulsa tudo aquilo que não é bom para nós, tudo aquilo que o inimigo plantou em nosso coração, tudo aquilo que a natureza pecaminosa e humana tenta nos manter refém, e ele limpa a casa da alma, limpa o nosso coração, e ali faz morada. Mas precisamos ter esta comunhão com esse Deus que mora em nós. Entretanto, fica aqui esta observação, uma dica para todos nós cristãos. Tenhamos comunhão com o Espírito Santo. Nós, quando oramos, dobramos os joelhos, nós oramos a Deus. Quem intercede por nós é o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis. Às vezes não sabemos nos expressar, mas o Espírito Santo pega a nossa oração e leva perfeita diante do trono de Deus. Nos auxilia em tudo. Ele nos convence, ele nos consola. Por isso, precisamos dele em nossa vida. E ele tem a incumbência de nos anunciar tudo o que está para acontecer. Às vezes nós sentimos algo no coração, um pressentimento. E esse pressentimento talvez seja uma forma de o Espírito Santo estar trabalhando em você. Está para acontecer tal coisa, o Espírito Santo está te acordando na madrugada para você orar. Quantos nós já ouvimos falar que determinada hora da madrugada ele ouve o seu nome,
Pastor Argemiro sempre conta que às 4 horas da manhã, por muitos anos, ele ouvia esta voz. E ele acordava para orar, até a ponto que Deus o colocou em uma rotina que não foi mais necessário. Mas ele tinha esta comunhão com o Espírito Santo que o auxiliava em todas as coisas. Então, ele nos anuncia tudo o que está para acontecer. Nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. É Ele quem nos direciona. A doutrina do Espírito Santo é conhecida como pneumatologia. Pneuma, no grego, é o ar ou o vento. Então, no português nós podemos entender como respirar, soprar ou inspirar. Não tem corpo, é apenas um vento, um ar. Mas ele é invisível e imaterial, não tem matéria. E é dinâmico e potente. O evangelista Gilmar falou terça passada do som como de um vento veemente e impetuoso lá no dia do Pentecoste. Então nós temos uma noção do que é o Espírito Santo, de como ele é visto, como ele é entendido, que às vezes nós não vemos nada a olho nu, mas sentimos a sua presença. E de repente nós estamos chorando, estamos levantando as mãos, glorificando o nome do Senhor pela influência deste ser, que é Deus, e que está no meio de nós e que está em nosso coração. Queridos, essa doutrina é prioritária e indispensável para todos nós, porque Ele é quem opera em nossas vidas. Amém? Às vezes nós vemos uma falta de interesse sobre o Espírito Santo. Nós nos dirigimos a Deus, nós falamos com Jesus Cristo e o Espírito Santo fica de lado. Mas ele tem uma personalidade, e a Bíblia diz que não podemos entristecê-lo, né? Às vezes também por causa daquele versículo que diz que não podemos blasfemar contra o Espírito Santo, muitos cristãos meio se isolam do Espírito, para que não corram o risco de blasfemar contra o Espírito Santo. Mas, se você está aqui, se você tem desejo, se você busca a Deus, é sinal que você não é blasfemo, mas é filho de Deus, é adotado por Deus e o Espírito está na tua vida. Então, Ele é quem mora em nossos corações e participa de toda a nossa vida. Ele conhece tudo, Ele sonda os corações, Ele conhece quem somos na nossa mais pura realidade, a nossa origem. Então não adianta nós tentarmos esconder nada de Deus, porque o Espírito Santo que está em nós, Ele sabe todas as coisas. E esses tempos eu preguei aqui numa ceia que Jesus mandou dizer para as igrejas do Apocalipse: eu conheço as tuas obras. Ele conhece porque o Espírito Santo, que é Deus, faz parte da Trindade, está em nosso coração. Então não há como nós esconder alguma coisa do Espírito Santo. Mas, para nós sabermos da divindade do Espírito Santo, nós precisamos ver alguns atributos e algumas ações do Espírito Santo. Em primeiro lugar, o seu poder. Às vezes nós achamos que só Deus tem poder, mas se o Espírito Santo é Deus, Ele também tem poder assim como Deus tem. No texto de Salmo 104, verso 30, diz assim: quando sopra o seu fôlego, novos seres são criados para manter esta terra sempre cheia de vida. Imagina o poder do Espírito Santo. Desde a criação, o Espírito Santo estava ativo,
fazendo real aquilo que Deus dizia, haja. Deus proclamava, a palavra é Cristo, e o Espírito Santo fazia existir. E ainda faz. Porque enquanto a terra existe, seres são criados para manter a terra sempre cheia de vida. O Espírito Santo é poderoso. O Espírito Santo faz muito mais do que nós podemos imaginar. Entenda que dentro de nós existe um dínamo, que é o Espírito Santo, um poder muito maior. E nós oramos muitas vezes com falta de fé, tendo dentro de nós uma força motriz que nós não temos noção do seu poder. Mas precisamos cada dia mais ter esta comunhão com o Espírito Santo. É através do Espírito que flui a vida e o poder de Deus. E Ele tem poder de operar na mente e na vida do ouvinte do Evangelho. Quando nós vemos alguém pregar a palavra de Deus lá na rua, lá no presídio, como o irmão Edenilson faz, por que pessoas que estão envolvidas em muitos pecados, em crimes, eles são tocados e de repente esses homens, estas mulheres, estão chorando diante da presença de Deus? É porque o poder do Espírito Santo os convence que eles precisam de um Deus, de um Salvador e de um Senhor. Porque as nossas palavras não têm poder para isso. Mas o Espírito Santo que está na palavra de Deus faz isso. Esse é o maior poder que nós podemos ver, que o Espírito Santo age na vida do homem. Talvez muitos esperem milagres, curas, libertação, e isso é poder. Mas o maior poder é quando o Espírito Santo convence o homem do seu pecado e ele se arrepende. Então, a evangelização não necessita de argumentações, não necessita de oratória, retórica muito rebuscada, muito menos de estratégias humanas. Evangelização se faz com poder. É buscando o poder do alto, nos revestindo deste poder e falando a palavra de Deus. Hoje nós falávamos com, eu creio que o irmão Maurício, né? E nós estávamos dizendo no rádio, apenas aquela frase, Jesus te ama, às vezes basta para o Espírito Santo entrar na vida do homem e transformá-lo de pecador, de criatura, a filho de Deus. Este é um dos poderes do Espírito Santo. Então não há maior poder do que o Espírito Santo, a ponto de transformar o homem. Este é o poder que nós conhecemos. 5 momentos de atuação do Espírito no crente. Ele está conosco do início da nossa conversão até a glorificação, quando nós chegarmos aos céus, e continuará conosco. Veja bem, o momento que ele atua na nossa vida está em Atos 2:37, quando Pedro, depois do Pentecostes, pregou para as multidões que estavam ali. E eles, ouvindo a palavra de Deus, sendo confrontados pela palavra de Deus que Pedro pregava, o Espírito Santo fez a obra na multidão. E o que eles perguntaram? O que faremos, varões e irmãos? O Espírito Santo colocou uma incógnita no coração do povo, a ponto de eles perguntarem: nós também queremos, o que nós precisamos fazer? E Pedro disse: arrependei-vos dos seus pecados. Então o Espírito Santo está desde o primeiro momento que nós ouvimos a palavra e entregamos a nossa vida a Deus. Depois ele opera no batismo com o Espírito Santo. Em Atos capítulo 10,
os versículos 44 em diante, enquanto Pedro falava para Cornélio e os seus amigos, o Espírito Santo desceu sobre os ouvintes na casa daquele homem gentil. Os judeus se maravilharam quando isso aconteceu, porque eles achavam que o Espírito Santo era só para os judeus, só para eles. Mas viram, pois ouviram os gentios falarem em línguas e glorificar a Deus, provando que o batismo com o Espírito Santo, o dia do Pentecostes, não era somente para os judeus, mas para mim e para você também. O Espírito Santo está à nossa disposição para buscarmos e recebermos o batismo como revestimento de poder nas nossas vidas. O Espírito Santo também opera na expulsão dos espíritos malignos. Em Atos capítulo 8, versículo 6 em diante, Filipe estava em Samaria e cheio do Espírito Santo. Falava sobre Cristo e Deus. E a Bíblia diz que ele, através das suas palavras, realizava-se maravilhas. E os espíritos imundos gritavam no momento que eram expulsos e deixavam as suas vítimas pelo poder de Deus através da vida do diácono Filipe. Então o Espírito Santo tem poder para transformar o homem, convencer o homem do pecado, para batizar com o Espírito Santo, para expulsar os demônios e também para curar. Domingo nós estamos aqui fazendo clamor, juntamente com os obreiros, pelos enfermos. E Deus está curando, Deus está libertando, Deus está fazendo milagres no meio da igreja, porque existe um Deus que através do seu Espírito poderoso tem ouvido a oração, tem visto a fé dos irmãos e muitas coisas já têm acontecido. A cura divina, lá na porta do templo, Pedro e João não tinham dinheiro para dar ao coxo. Eles disseram para ele: olha para nós não temos prata e nem ouro, mas nós temos o poder do Espírito Santo para dizer para você: levanta e anda. É o Espírito que nos dá ousadia, nos dá autoridade e nos dá poder para termos coragem de fazer algo semelhante a isso. Muitas vezes o crente está cheio do Espírito Santo, mas não tem esta ousadia. Às vezes, como diz os cristãos, mais afoitos, está explodindo, mas ainda não está sabendo usar o grande poder do Espírito Santo que está sobre a sua vida. Atos 3, 6 e 7 diz assim, ou seja, Lucas 9, 1 e 2, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças, e os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Naquele momento ainda não havia a plenitude do Espírito Santo, ainda não havia chegado o Pentecostes, mas Jesus deu o poder e autoridade para eles irem e fazer isto, expulsar os demônios, curar os enfermos e pregar sobre o reino de Deus. E se eles pregaram sobre o reino de Deus, com certeza houve conversão, porque eles estavam revestidos do poder do Espírito Santo. E por fim, o Espírito Santo nos auxilia a obedecer a palavra de Deus. Romanos 8,14 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Então, se nós somos guiados, se nós ouvimos esta voz interna, que não é uma voz audível no ouvido, mas é interna, do coração,
que fala ao nosso interior. Isso prova que nós somos filho de Deus. Então não existe condições de obedecer a Deus sem o auxílio do Espírito Santo. Nós não temos força para isso. Mas quando somos regenerados, que é implantado em nós uma nova natureza, é o Espírito Santo nos dando força para vencer a guerra contra a nossa carne e obedecer à voz de Deus. É Ele quem fala aos nossos corações e nos orienta. Então, a ação do Espírito Santo, ela é real, ela é constante em toda a vida do crente. Em toda a vida do crente. Ela é constante na nossa vida. Esse poder de Deus nos capacita para escapar das dificuldades, das perseguições, mas nos fortalece para suportar, sem ceder, sem nos acovardar. Porque às vezes nós achamos que Deus vai nos livrar dos problemas. Não, o Espírito Santo nos dá forças para vencer os problemas que sobrevêm. Leia 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, que vai dizer assim: Pois o Espírito que Deus nos deu não é de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então nós nos sentimos fortalecidos com a presença do Espírito Santo em nós. Nós vencemos com mais facilidade os problemas. Nós também temos amor, porque aquele que tem o Espírito de Deus, ele ama. Ele tem o fruto do Espírito, mas também somos equilibrados, porque o Espírito Santo, ele ordena a nossa vida. Nós ficamos em ordem. Tudo aquilo que nós temos a mais, ele vai nos ajudar a ajustar. Aquilo que temos de menos, ele vai tentar nos auxiliar para que possamos crescer em graça e em conhecimento. Queridos, nós poderíamos falar sobre a onisciência, a deidade de Deus, do Espírito Santo, a onipresença, a onipotência, mas vamos falar da personalidade, que é o que caracteriza a pessoa do Espírito Santo. Então a Bíblia nos revela estas características no Espírito Santo. Em primeiro lugar, intelecto. Ele é uma pessoa, ele é inteligente. 1 Coríntios capítulos 2 e 11, como nós já lemos aqui com o irmão Diego, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem, que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ele conhece todas as coisas de Deus, as profundezas de Deus. Ele tem intelecto, mas também ele é sensível. Efésios 4:30, não façam o Espírito Santo entristecer-se pelo modo de vocês viverem. Conforme nós vivemos, conforme as nossas atitudes, conforme o nosso testemunho, nós podemos entristecer o Espírito Santo. E se nós temos um visitante, um morador na nossa casa, e nós entristecer esta pessoa, será que ele permanece? Nós precisamos cuidar para não entristecer. Lembrem-se que é Ele quem garante que vocês estarão presentes no dia da redenção. Então nós precisamos ter Ele aqui e não largar. Nós precisamos ter comunhão com Ele e dizer para Ele, fica aqui comigo. Ele é a presença de Deus em nossa vida. Mas isso precisa ser exteriorizado nas nossas ações, nas nossas palavras. Também Ele é um Deus que tem vontade. Em 1 Coríntios 12, o versículo 11 diz assim, mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um
como quer. O Espírito Santo tem vontade, ele sabe para quem que ele vai distribuir os dons espirituais. Então nós precisamos aceitar isso. Muitas vezes nós queremos ser algo que aquilo que o Espírito Santo não quer que nós sejamos. Mas se ele tem poder, se ele tem vontade, ele vai fazer aquilo que ele quer na nossa vida. E nós aceitamos para fazer a vontade do nosso Deus. Então, queridos, ele faz parte da Trindade, é a terceira pessoa da Trindade. Este é um grande mistério, esta unidade e distinção entre Pai, Filho e Espírito Santo, que ao mesmo tempo são um Deus. O Espírito Santo não é uma influência, não é uma energia, ele é uma pessoa, ele é divino, ele é real, ele é Deus. Amém? Os irmãos estão conseguindo raciocinar e entender o meu raciocínio? Amém? Então, devido ao assunto da Trindade transcender, ser muitas vezes difícil de compreender, e nós limitados como somos, por vezes nós tendemos a classificar o Espírito Santo simplesmente como a terceira pessoa da Trindade, colocando como uma hierarquia. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas não podemos ver ele assim como o último. Ele é Deus, ele faz parte da Trindade. Apesar de serem distintas as formas de apresentação desse Deus, é um Deus apenas. Na redenção da humanidade, o Pai planejou a redenção. A salvação veio através do Filho, que consumou esse plano. E o Espírito Santo é aquele que aplica, que realiza essa tão grande salvação em nós. Cada um das pessoas da Trindade tem a sua forma de agir, a sua maneira de fazer. Então, nós precisamos de ter fé para crer que mesmo não entendendo a Trindade, porque até hoje nós precisamos crer por fé que existe uma Trindade, mas realmente entender o que é a Trindade é muito difícil. Mas mesmo assim, nós precisamos continuar crendo que o Espírito Santo é Deus, e Ele mora em nós, Ele nos orienta e fala conosco, intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e estará junto conosco no dia da redenção para nos apresentarmos diante de Deus. Ele é o poder que reside em nossos corações. Esse mesmo poder, irmãos, que ressuscitou Cristo lá no dia que Jesus faleceu, foi sepultado. Esse poder é o poder do Espírito Santo. Então, esse poder habita em nós. Se ele tem o poder de trazer a vida, o que mais nós podemos esperar? O que mais nós podemos fazer com tamanho poder que habita em nós? É um poder sobrenatural. Ele está em nós nesse exato momento. Você sente o poder do Espírito Santo na tua vida? E ele pode nos fazer romper com as nossas limitações deste corpo falível, para fazermos muito mais. Existem muitos testemunhos de pessoas que foram instrumentos de Deus para fazerem milagres, curas, para ressuscitar mortos, e são humanos como nós somos. E o que falta para nós entendermos? Que esse poder está à nossa inteira disposição. É o Espírito Santo, o Supremo, que nós não vemos, mas sentimos o seu poder. E esse é o poder que Deus quer que nós experimentemos.
Às vezes nós notamos que nós nos contentamos com a salvação. Sou salvo, amém. Agora está tudo certo na minha vida. Mas o Espírito Santo que está em nós está trabalhando em nosso coração, tentando nos fazer entender que podemos mais, e nós estamos acomodados. Mas essa temática vai trazer esta curiosidade aos nossos corações. E nós vamos ver a igreja do Senhor agindo conforme o Espírito Santo vai te direcionar. E nós vamos ver curas, libertações, milagres, transformação de vidas, porque somos pentecostais e devemos pôr em prática tudo aquilo que nós temos à nossa disposição. Queridos irmãos, o poder do Espírito Santo, ele não é algo raro, não é algo esporádico. O desejo de Deus é que seja uma realidade na minha e na tua vida, mas não uma vez por semana, diariamente, todos os dias, que se torne uma rotina para nós. Para quem leu o livro Bom Dia Espírito Santo, vai lembrar que o escritor, ele diz que todos os dias ele conversava com o Espírito Santo. E quantas vezes nós levantamos do leito, vamos para as nossas atividades e simplesmente ignoramos o Espírito Santo, que deveria ser o nosso amigo mais chegado. Nós simplesmente esquecemos. Então, o poder do Espírito Santo tem que ser uma realidade comum, rotineira, na vida de cada um de nós. E isso não depende se nós somos judeus ou somos gentios, como nós já falamos. Não depende se nós estamos no púlpito ou se estamos lá no salão da igreja. Não depende se nós somos apenas membro ou somos pastores. O Espírito Santo está à disposição de cada um de nós. O que nós precisamos é buscá-lo de todo o coração, crescer em graça, em conhecimento e saber o que fazer e de que forma fazer a obra de Deus com esse poder que está em nós. E o mesmo poder que atuava na vida dos apóstolos, atuava na vida de Cristo, atuava na vida de Estevão, de Filipe, está em nós, na minha vida e na tua vida. Esse Deus que preenche todo o universo, que está em todos os lugares, ele não está por fora do nosso corpo, ele está por dentro. Não há lugar aonde nós possamos nos esconder de Deus. E para encerrar, mais uma vez aquele versículo de 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Pois o Espírito que Deus nos deu não é de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Leve no teu coração esta noite que você não está sozinho e dentro do teu coração o Espírito Santo que aí está, ele já expulsou todos os espíritos maus, expulsou todas as coisas que desagradam a Deus e ele limpa a tua vida para você viver na plenitude do Espírito, diante de Deus, sendo orientado pelo Espírito para ter uma vida que agrada ao nosso Deus e Pai. Amém? Nos colocamos em pé e eu quero convidar aqueles que entenderam esta palavra, aqueles que sentiram e sabem que no seu coração existe um Deus
E Ele não é uma partícula de Deus, não é um pequeno Deus, é Deus, na sua totalidade, está no nosso coração. E quer buscar mais de Deus, quer sentir mais de Deus, quer usar esse poder que está à tua disposição, para ser mais fiel, para ter dons, para buscar o batismo com o Espírito Santo, para ser obediente à palavra de Deus, para receber as bênçãos, a cura, a libertação. Se você tem esse desejo, passa aqui na frente. Os obreiros vão descer, vão orar por você. E Deus vai fazer uma grande obra na tua vida, em nome de Jesus. Também eu convido, se há alguém que ainda não aceitou Cristo como Salvador, e nesta noite pretende tomar uma decisão, dar um passo de fé, esse é o momento. Nós também te convidamos para estar aqui conosco. Enquanto o grupo vai louvar, eu te convido a passar aqui na frente.